Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavandanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hare Priya. Então, nós estamos a poucos dias do Janmashtami, é um aparecimento de Krishna, então uma data muitíssimo importante para todos nós, Vaishnavas, que temos Krishna como não só a suprema personalidade de Deus, mas como uma pessoa mais importante na nossa vida. E então é um momento muito auspicioso para que a gente possa intensificar nosso conhecimento de Krishna, nos acercarmos mais de Krishna. Então, uma oportunidade em que os devotos estão lembrando as atividades de Krishna e os ensinamentos de Krishna. Então, é um momento muito auspicioso. A Rainha Kunti já falou, né, no Srimad Bhagavatam, que o fato de lembrar de Krishna, isso significa que a gente não vai ter mais um darsha desse mundo material, né? Ela fala que venha problemas, que venha mais dificuldades, mais problemas, porque nas dificuldades eu lembro de você, Krishna. E dessa forma, lembrando de você, eu não vou mais precisar nascer nesse mundo material. Então, a lembrança de Krishna é assim, o aspecto do serviço devocional, assim, já numa posição madura, a lembrança de Krishna, né? Primeiro a gente canta, a gente ouve sobre Krishna, a gente fala de Krishna, e depois a gente lembra de Krishna, a gente envolve a nossa mente lembrando de Krishna, dos passatempos de Krishna. Então, ouvir muito e cantar muito é, assim, muito favorável para os estágios maduros do avanço espiritual da nossa prática de Bhakti Yoga, né? Então, Janmashtami, a palavra Janmashtami significa, Janma significa nascimento e Astami significa 8. Então, não se refere o fato de Krishna ser o 8º filho de Devaki, mas se refere ao 8º, se refere ao 8º dia da quinzena escura, que é chamada de Krishna Paksha, do mês de Bhadrapada, agosto, setembro, né? Mas também, Krishna, ele... acho que todos vocês conhecem muito bem a história. Krishna, no momento do casamento de Devaki com Vasudeva, quando Kamsa, ele vai, né, como costume, Kamsa vai levar sua irmã. Na verdade, Devaki não é exatamente a irmã de Kamsa, ela é prima de Kamsa, né? Mas é um parente muito próximo. Então, Kamsa coloca o casal recém-casados
na quadriga e vai levar Devaki à casa de Vasudeva. E nesse momento, então, Kamsa ouve uma voz profética dizendo que ele é um tolo, porque ali ele está transportando, né, justamente aquela moça cujo oitavo filho vai ser a causa da sua morte, né? Então, todos vocês conhecem a história Kamsa aí, então, ele entra num processo de pânico, né? Inclusive, assim, a meditação de Kamsa é uma meditação que, inclusive, é até glorificada, né, como sendo uma glorificação tão intensa, né, tão ininterrupta, que ele conseguiu a liberação, né, Sayurja Mukti, ele se fundiu, né, no corpo de Krishna. É uma realização que até mesmo para os yogis é muito difícil de alcançar, né? Então, o Rupa Goswami explica que Kamsa ele ficou tão angustiado com isso que ele não pensava em outra coisa, né? E essa meditação, infelizmente, né, pelo fato dessa meditação não ser favorável, no sentido favorável a Krishna, então ele não conseguiu o benefício último que é alcançado pelos devotos íntimos de Krishna, que têm amor por Krishna e que querem agradar Krishna. Então, Kamsa, ele alcança essa realização de Sayudhya Mukti, mas não alcança Vrindavana, não é? Porque alcançar Vrindavana assim o propósito pelo qual, né, Chaitanya veio a esse mundo, trazer Vrindavana para todos nós. O nosso movimento de Sankirtan, né, e tudo que diz respeito ao movimento de Sankirtan, cantar o santo nome, né, são coisas que a gente ouve sempre, né? Cantar o santo nome, ou então serviço devocional, né? São palavras que a gente ouve como Vaishnavas, a gente ouve constantemente isso, né? Mas é exatamente esse cantar e esse serviço a Krishna que vai nos conduzir a essa perfeição, né? Então, como vocês sabem, Devaki, Vasudeva, para proteger Devaki, porque tão logo Kamsa ele ouve aquela voz, então ele imediatamente pega, né, agarra Devaki pelo seu cabelo e com a mão direita ele pega a espada, ele estava pronto já para eliminar o seu perigo, né, que seria, não seria bem Devaki, mas seria o oitavo filho dela. Então, nesse momento, Vasudeva ele começa a argumentar exaustivamente com Kamsa, explicando que ela não era o perigo, era o oitavo filho, e que não havia necessidade de ele matá-la, e que ele entregaria, ele prometia entregar todos os filhos que nascessem, ele entregaria a Kamsa, né? E assim ele fez. Então, os 6 primeiros filhos de Devaki são mortos por Kamsa, e isso é uma história uma história de uma maldição, na verdade, né? Essas 6 crianças eram filhos de Kalanemi. Kalanemi é um asura muito poderoso, e ele é neto de Prahlada Maharaj e filho de Virochana. E esses 6 filhos de Kalanemi, eles fizeram uma austeridade para pedir uma bênção ao senhor Brahma. Então, o seu avô, quem era o avô dele? Hiranyakashipu, né? Hiranyakashipu não gostou pelo fato de eles terem se abrigado no senhor Brahma, então ele amaldiçoa, né, eles a nascerem filhos de Devaki e aí serem mortos por Kalanemi, que nasce como Kamsa, né? Então, nesse momento, a terra estava sendo habitada
né, estrategicamente pelos Asuras. Não sei se vocês já leram o Grande Bharata, de Hridayananda Maharaj. Já está aí em espanhol para vocês? O Grande Bharata, de Acharyadeva? Não. Vocês, logo então, vocês vão ter a oportunidade de ler, e ele explica muito claramente a invasão estratégica dos Asuras, né? Então, Kalanemi é um Asura muito poderoso, e os Asuras, eles começam a nascer como filhos dos grandes Rajasis, dos grandes reis, para que eles pudessem, dessa forma, dominar a terra de uma forma legal. Eles não queriam ferir o Dharma. Então, como reis, então eles podiam então guerrear, e podiam, porque isso era legal para um kshatriya. Então é isso. Então, Kamsa, na verdade, é uma encarnação de Kalanemi, esse demônio muito poderoso. Então, dessa forma, os 6 primeiros filhos são mortos como parte de uma maldição. Então vem o 7º filho, né, de Devaki, que é Baladeva. Baladeva vem, então, e purifica o ventre de Devaki, e prepara o ventre de Devaki para receber Krishna. Porque Balarama é esse servo, né? Balarama está sempre atuando para o bem-estar de seu irmão Krishna. Então, ele é transferido depois de 2 meses no ventre de Devaki, por ordem, né, de Jogamaya, por ordem de Krishna. Jogamaya, então, transporta Baladeva para o ventre de Rohini, que está ali vivendo lá com Nanda Maharaj. E aí, então, vem Krishna, e, bom, vocês conhecem a história. Então, a ideia é que esse nascimento de Krishna, o aparecimento de Krishna, não é um aparecimento comum. Tá? E Krishna, mesmo na Bhagavad Gita, no 4º capítulo da Bhagavad Gita, é um capítulo muito interessante, porque Krishna fala, né, para Arjuna, que ele está ali repetindo todo um conhecimento que foi perdido em função do tempo, né? Todo o conhecimento original, ele foi perdido. Eu estava querendo procurar aqui a palavra em sânscrito, o Siddhanta, né? Havia se perdido. Então, Krishna estava ali diante de Arjuna como seu devoto querido, e ele estava ali querendo reestabelecer o Parampara, restabelecer o conhecimento. Então, ele fala, olha, Arjuna, eu falei todo esse conhecimento anteriormente para o Deus do Sol, Vivasvara. E a Arjuna falou, mas Krishna, como é que é isso, né? Como é que você é meu primo, a gente, né, tem praticamente a mesma idade, você está falando que falou esse conhecimento para Vivasvana? Estou entendendo. Então, Krishna vai começar a falar sobre, né, os seus nascimentos, né, os seus aparecimentos dentro desse mundo. Então, ele começa a falar para Arjuna, que, Arjuna, eu e você já nascemos muitas vezes nesse mundo, né? A questão é que você não sabe os seus nascimentos anteriores, mas eu conheço todos os meus aparecimentos nesse mundo, né? Então, tem um verso muito famoso que Krishna fala, né? Janma karma chame divyam, né? Que o meu janma, que o meu aparecimento nesse mundo, e o meu karma, ou minhas atividades nesse mundo, são divyam. Prabhupada às vezes traduz essa palavra divyam como espiritual, como divino, também como algo incompreensível, algo especial, né? E nesse verso, Krishna continua explicando que Tyaktva deham purnadjanma. Então, uma pessoa, né, que... desculpe, a segunda linha, né? Então, Janma Karma Chame Divyam Evam Yoveti Tattvataha. Então, uma pessoa que conhece verdadeiramente a natureza dos meus passatempos,
que conhece a natureza das minhas atividades, do meu aparecimento. Né? Então, essa pessoa, ao abandonar o corpo, Chaktua Deham Purna Janma Naitimam Etisodjuna, ela não nasce mais novamente nesse mundo material. Então, quando a gente ouve isso, né, será que de fato a gente compreende a natureza transcendental, né, das atividades de Krishna, dos passatempos de Krishna? Os passatempos de Krishna estão situados dentro de Vishuddha Sattva, da bondade pura. Então, não é fácil compreendermos exatamente, por isso que Krishna aqui usa a palavra Tattvataha, para indicar que não é uma compreensão qualquer, mas é compreender verdadeiramente, ou, em outras palavras, compreender profundamente isso. Né? E para compreender as atividades de Krishna, né, verdadeiramente, a gente vai precisar se qualificar para isso. Então, não é qualquer pessoa que compreende. Né? Inclusive, no verso seguinte, Krishna fala para Arjuna que Krishna fala que no passado, né, muitas pessoas se livraram do medo, né, da ira e da... Como é que é esse verso, Krishna? Deixa eu procurar aqui rapidinho, gente. É tão bonito esse verso. Krishna fala: Vitaraga bhaya krodha man maya mamupashrita bhavo jnana tapasa putamat bhavam agataha. Então, esse verso diz o seguinte, olha, estando livres do apego, do medo e da ira. Em outras palavras, livres da existência material, porque o apego material, o medo, a ira, isso são provenientes de uma pessoa que está envolvida na existência material. Então, estando livres, né, em outras palavras, desses subprodutos da ignorância, do nosso condicionamento material, e estando plenamente absortas em mim, e refugiando-se em mim, muitas e muitas pessoas no passado purificaram-se através de quê? Do conhecimento a meu respeito. E com isso, todas alcançaram amor transcendental por mim. Então, aqui no verso, Krishna está dizendo que muitas pessoas no passado alcançaram amor por ele, se libertaram da existência material, cultivando o conhecimento verdadeiro acerca dele. Então, aí é que a gente pode entender, né, a importância de a gente compreender a existência de Krishna. Então, alguns de vocês provavelmente não me acompanham nas minhas aulas, mas quem tem me acompanhado constantemente, nós temos falado bastante sobre esse ponto de estudarmos Krishna, compreender Krishna, assim como as escrituras descrevem Krishna, assim como os acharyas descrevem Krishna. Porque esse conhecimento acerca de Krishna, ele vai purificar a nossa existência. Então, tem um verso também muito conhecido, que nós cantamos no momento sempre dos Dhyāgyas, né? Om apavitra pavitrova, né? Om apavitra pavitrova, sarvavastam gatopiva, yatsmare pundari kaksham, sabharya bhyantara shuti shri Vishnu, shri Vishnu, shri Vishnu. Então, esse verso fala, né, que quando a gente lembra de Krishna, yatsmare pundari kaksham. Então, quando a gente lembra Krishna, que tem olhos de lótus, então, não importa a condição em que a gente esteja nesse mundo material, essa lembrança purifica Krishna. E lembrar, gente, significa
trazer à nossa consciência algo que a gente já tem dentro de nós mesmos. Né? Então, a gente não pode lembrar uma coisa que a gente não tem experiência. A gente só pode lembrar algo que a gente já teve acesso. Não é assim? Então, lembrar de Krishna implica que eu tenho conhecimento de Krishna. Né? E conhecimento de Krishna não é só conhecimento. Krishna é filho de Yashoda ou filho de Devaki, e assim por... Não, é muito mais do que isso. Né? Então, é uma grande ciência que a gente precisa se apropriar. Tá? E quanto mais a gente traz para dentro de nós mesmos o conhecimento de Krishna, mais vamos poder lembrar de Krishna. E essa lembrança, gente, de Krishna é exatamente, vamos dizer assim, são os ingredientes que nós vamos precisar nos estágios posteriores de meditação, né, do processo de Bhakti Yoga. Né? Os grandes devotos que já têm uma familiaridade com Krishna, uma aproximação maior devido à sua Bhakti, devido às suas práticas, a sua mente, o seu coração está transbordando de experiências com Krishna. Então, esses devotos, né, quando cantam o santo nome, quando ouvem a palavra Krishna, então isso remete, né, às suas lembranças acerca de Krishna, dos passatempos de Krishna. Então, um dos aspectos da nossa prática é o cultivo, o acúmulo, vamos dizer assim, de conhecimento e de experiências com essa pessoa, Krishna. Então, no mesmo Bhagavad Gita, Krishna, já no 18º capítulo, Krishna fala claramente para Arjuna o seguinte: Arjuna, Bhakti Amam Abhijanati Yavan Yastas Jasmi Tatvataha. Então, Krishna usa a mesma palavra, Tatvataha, para dizer que só através de Bhakti, né? Bhakti Amam Abhijanati Yavan Yastasmi Tatvataha. Então, só através de Bhakti, do cultivo de Bhakti, né, é que uma pessoa pode me conhecer verdadeiramente. Então, o que eu estou dizendo para vocês, conhecer Krishna, isso é cultivar Bhakti. Um processo de Bhakti. Né? Qual é o processo de Bhakti? O que constitui o processo de Bhakti? Inclusive, no significado do verso anterior que eu li para vocês, em que Krishna fala, né, Vitaraga, Bhaya, Krodha, como esses devotos, Prabhupada, no significado, Prabhupada vai explicar, né, esse conhecimento, essa jnana que essas pessoas obtiveram acerca de Krishna, através do qual elas se libertaram do mundo material. E aí Prabhupada vai explicar algo que a gente já ouviu muito, provavelmente, todos vocês, que são os Bhakti Kramas, né? São as 9 etapas da prática do serviço devocional. E assim, quando a gente chega em Bhajana Kriya, que é o momento específico que a gente vai fazer o nosso bhajan, que a gente vai praticar, né, o processo mesmo de Bhakti, seguir as instruções, as regras e regulações dadas pelos acharyas, pelas escrituras, aí aquela coisa, né, efetiva mesmo. Então, quando a gente vai ver, do que trata isso? Né? Do que trata essa Bhakti? Do que trata esse sadhana Bhakti? Né? Então, Yudhishthira Maharaj, quando é orientado por Narada Muni, Narada Muni diz o seguinte: olha, Yudhishthira, você tem que lembrar de Krishna a todo custo e nunca esquecer. Esse é o princípio. Todo o princípio de sadhana é lembrar de Krishna e nunca esquecer Krishna. Então, mesmo negativamente, você tem que lembrar. Ele se refere, então, por exemplo, o nosso amigo Kamsa, que a gente já falou, Shishupala também, que nunca conseguia esquecer Krishna, só que eles
como eu falei para vocês, pensavam desfavoravelmente. Mas o ponto é que o cerne de todo o nosso processo é colocar Krishna no centro da nossa vida, colocar Krishna como nosso objeto de estudo, nosso objeto de intenção, de atração. Né? Então, o processo é o quê? Shravana, a gente vai ouvir o quê? Vai ouvir sobre Krishna. É Krishna Katha. Shravana Kirtana, vamos cantar o quê? Vamos cantar Krishna. Vamos cantar Hare Krishna, vamos falar de Krishna. Né? Depois Smarana. O que a gente vai, o que é Smarana? É lembrar o que a gente ouviu, o que a gente cantou. Né? Depois tem Vandana, oferecer orações. A gente vai oferecer orações a quem? A Krishna. Né? Depois servir os pés de lótus de Krishna, Dasya. Né? E depois a Archana, que é adorar. Vai adorar quem? Adorar Krishna. Né? Depois fazer amizade com quem? Com Krishna. E a gente vai, por fim, Atma Nivedana, se entregar completamente a quem? A Krishna. Então, é Krishna, porque Krishna é tudo. Não existe. Krishna é tudo. Então, esse é o processo. Esse é o processo. O ponto, gente, é que, infelizmente, nós, como almas condicionadas, nós estamos muito, assim, atraídos muito atraídos pela existência material. Esse é o ponto. Olha, a gente vai dar atenção àquilo que nos atrai. Né? E, então, quanto mais uma coisa nos atrai, proporcionalmente eu vou dar atenção a isso. É uma coisa simples. Né? Então, se eu não tenho atração por Krishna, obviamente, o meu interesse, né, em estudar Krishna, em ouvir sobre ele, em falar sobre ele, vai ser pouco. Né? Eu vou estar atraído por outra coisa, provavelmente, né, nesse mundo material, porque é assim que funciona. Então, um dos motivos mais importantes, o motivo mais importante de Krishna vir a esse mundo, a sua manifestação nesse mundo, nem é para Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chatuskritam. Não é simplesmente para atender o pedido de Bhumi para destruir os asuras que estavam aqui tomando a terra. Porque ele poderia fazer isso lá de cima. Prabhupada fala isso. Né? Krishna podia resolver muito facilmente. Né? Ou ele podia mandar algum agente, algum outro avatar para vir aqui e resolver tudo isso. Mas não. Krishna vem pessoalmente. E ele faz isso, Prabhupada fala, Krishna vem mostrar de forma prática como a vida com Krishna, com ele, é agradável em Vrindavana. Eu estou lendo aqui uma passagem de uma aula que Prabhupada dá no Janmashtami, e Prabhupada fala assim, Krishna é simplesmente alegre, Anandamaya Bhyasat. Na vida de Vrindavana, você verá que todos estão alegres. Os pássaros, as árvores, a água, a terra, as vacas, os bezerros, os habitantes, os vaqueirinhos, todos ficam felizes simplesmente por amar Krishna. Simplesmente por amar Krishna, portanto, Krishna manifesta sua lila. Então, é por isso que Krishna vem. Né? Por que você está apodrecendo neste mundo material? Krishna fala, venha a mim e desfrute a vida eternamente. Esse é o que Krishna quer. Né? Então, Prabhupada fala, Krishna é tão gentil. Eu adoro o Govinda, do Senhor primordial, que é inacessível aos Vedas, mas pode ser obtido pela devoção pura e imaculada da alma, que não tem segundo, que não está sujeito à decadência, que não tem começo, cuja forma é infinita, que é o começo e o eterno Purusha. Então, é isso. Então, Prabhupada continua. Então, se você se tornar perfeito em consciência de Krishna, perfeito em consciência de Krishna significa
não haver mais desejo material. Então, Prabhupada fala, isso é tudo. Somente Krishna. Isso é perfeição. Enquanto você tiver uma pitada de desejo material, você terá que nascer. De acordo com o seu desejo, Krishna lhe dará facilidade. Eita, Prabhupada! Jai. Vai lá dentro, né? Vai lá dentro. Então, gente, é isso. Eu sei, a gente sabe que é muito difícil, Prabhupada sabe que é muito difícil, mas a realidade é que, como almas, a gente não tem absolutamente nada a ver com esse mundo. A gente aprende a se envolver com esse mundo, né? Quando entra dentro desse corpo. A gente aprende, a gente se envolve com o mundo, a gente se apega às coisas do mundo, e se apega aos familiares, se apega à casa, se apega ao, né, a nosso dinheiro, se apega a essas coisas, esquecendo que a qualquer momento nós vamos ter que deixar tudo isso. Absolutamente tudo. Claro que a gente não precisa largar essas coisas antes do tempo, não é? O tempo vai chegar. O ponto é que a gente não se conforma que o tempo vai chegar. A gente queria ficar aqui para sempre. Só quem já está doente, já está ficando velhinho, está ficando, né, com o corpo meio feio, né, já não consegue desfrutar muito do mundo, aí pensa, é melhor sair daqui, porque já o corpo já não está bom. Mas, né, a gente, né, a gente tem esse hábito, né? Já estamos dentro desse corpo há tanto tempo, então a gente está habituado a esse corpo e não quer uma situação diferente. Claro, só quem está num corpo desagradável que está querendo mudar de corpo. Aí faz plástica, faz uma porção de coisa. Mas, então, gente, isso chama-se autorrealização, Aham Brahmasmi. Eu sou espírito. Né? E o fato de compreendermos que somos espírito, isso não vai fazer com que a gente negue o mundo. Não, a gente vai viver no mundo, vendo Krishna em tudo, nunca esquecendo Krishna, vendo as energias de Krishna atuando, a energia material que não tem consciência, a energia material que monta todo esse cenário, né? E por trás de tudo a gente vai vendo também a sua energia para a prática, a diva, que é consciente, a diva movendo, atuando no mundo, mas completamente esquecida de sua essência, de sua origem. Então, você consegue se relacionar com o mundo, com as pessoas de uma forma saudável, de uma forma favorável, benéfica, tanto para si como para os outros. Porque, de outra forma, gente, condicionados, iludidos, a gente só produz lixo. Né? Como Chaitanya Mahaprabhu diz no Shikshastaka, Cheto Darpana Mahajanam. Então, a nossa mente, o nosso coração fica recebendo mais e mais camadas de ilusão, de ignorância, de sujeira. Quanto mais tempo nesse mundo inconsciente de sua essência, mais a alma se encobre com lama, com sujeira, com crenças equivocadas, com ilusões, né? Com mentiras, e assim por diante. E cada vez mais, né, fica difícil para a alma sobrepujar essas camadas de escuridão que nos impedem de ver a realidade. Né? Então, Prabhupada fala claramente que a gente constrói nosso próximo corpo pensando em algo, pensando em coisas materiais. E são tantos pensamentos. Né? Então, isso, Krishna está ensinando. Krishna está ensinando tudo isso para a gente. Né? Então, na medida que Krishna vai se manifestando nesse mundo material,
Krishna vai... então, Krishna vai ensinando tudo isso para a gente, né? Então, as lilas de Krishna, a vida de Krishna, né? Nós temos acesso hoje, né? Porque Krishna veio, né? Então, como eu disse a vocês, Krishna não precisava vir para resolver os probleminhas desse mundo material, mas ele vem principalmente para mostrar Vrindavana para a gente, para mostrar a vida dele nesse ambiente, mostrar quem são os seus amigos, mostrar as suas relações e convidar a gente. Pô, vocês estão aí sofrendo nesse mundo, tentando amar, tentando ser amados, né? E tentando conquistar um prazer, felicidade, mas é só frustração, né? Invariavelmente é só frustração. E eu estou aqui, né? O que é que vocês estão fazendo nesse mundo? Então, é isso que Krishna pessoalmente vem e manifesta a sua lila. Então, Krishna manifesta a sua beleza, Krishna manifesta suas qualidades, suas virtudes de amor, de compaixão, de misericórdia, né? Por que que a gente evita Krishna? Por que que a gente evita Krishna? Por que que a gente troca Krishna por outras pessoas, né? Então, a gente busca nas pessoas Krishna. A gente busca nas pessoas as qualidades que estão presentes em Krishna. E quando as pessoas não apresentam essas qualidades, no grau que a gente espera, a gente se frustra. Porque a gente quer ser amado, mas será que a gente consegue... Será que as pessoas conseguem nos amar como a gente espera que elas nos amem? Né? Será que as pessoas conseguem se relacionar conosco na medida em que nós desejamos? Né? Então, todos nós somos muito imperfeitos, e mesmo que a gente queira amar outrem, né, nós somos também limitados em nossa capacidade de amar, porque a luxúria impede isso. O nosso egoísmo, nossa individualidade impedem isso, né? Então, isso é o que Krishna está falando, e Krishna fala, e fala também por meio de seus devotos. Krishna vem através de seus devotos, né? E mais recentemente, ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, né? Porque a Krishna veio assim, claro, ele teve seus passatempos em Vrindavana, foi um período pequeno, depois ele assumiu, né, a sua missão mesmo de matar os demônios. Então, aí Krishna viajava matando todo mundo, né? Assim, a asura que aparecia na frente, ele estava eliminando, né? É outro tipo de passatempo que Krishna tem, porque Krishna é isso, né? Krishna como o Rupa Goswami inicia o Bhakti Rasamrita Sindhu, Akila Rasa Amrita Sindhu. Krishna é um oceano de néctar e de qualidades, né? Ou de raça. Então, Krishna pode manifestar toda a variedade de raças que existem. Então, Krishna gosta de lutar também, né? Krishna gosta de tudo isso, né? Então, mas muitas pessoas não entenderam a mensagem de Krishna. Prabhupada fala isso. A mensagem de Krishna é: olha, se renda-se a mim, né? Confie em mim. Como ele diz para Arjuna no final da Bhagavad Gita, Sarva Dharma, né? Parityajya. Então, não veja Arjuna esses dharmas materiais como sua proteção última. Entenda que eu sou o seu verdadeiro abrigo, seu verdadeiro porto seguro. Se abrigue completamente em mim, faça o que eu estou dizendo, e eu vou proteger você de qualquer reação, né, que você obtiver nessa batalha. Não se preocupe com isso, eu assumo tudo isso, né? Mas as pessoas não entenderam, então Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu para dar o exemplo de como ser um devoto, né? E Chaitanya dá esse exemplo de devoto. Então, ele vem com esse humor de Srimati Radharani, né? Que é um outro passatempo de Krishna. Então, assim, Krishna tem muitas formas,
Krishna tem muitas lilas, Krishna vem como o Senhor Nrsimha, aparece como essa forma espetacular de metade homem, metade leão. Krishna aparece como um anãozinho, um Vamana lindo. Krishna aparece como uma tartaruga, como assim, possui atividades completamente assim inconcebíveis. Então isso é Krishna, essa pessoa. Não é uma pessoa comum. É Deus, a suprema personalidade de Deus, né? Que não está limitado a nenhuma forma, que possui uma forma de Satitananda, de conhecimento, bem-aventurança, eternidade, uma forma de consciência. Então, é algo diferente. E a gente fica aqui nesse mundo material, olhando essas coisas densas, as coisas que estão se apodrecendo, as coisas que estão se deteriorando. Tudo nesse mundo se deteriora, tudo nesse mundo está se acabando, né? E a gente fica nesse mar de ilusão, né? E assim, se apegando e, dessa forma, perdendo a oportunidade de adentrar nessa realidade que é eterna, nessa realidade que é plena de felicidade, plena de conhecimento. Ok, gente? Então, eu acho que já estamos na hora. Eu vou deixar um espaço para vocês fazerem perguntas, fazerem algum comentário. Então, aproveitem o Janmashtami, aproveitem essa oportunidade e vamos cantar muito, né? Vamos cantar muito Hare Krishna, né? Porque não há diferença entre o nome de Cristo e Krishna mesmo. Vamos orar muito, pedir a Krishna, pedir a Radharani que, por favor, removam esses obstáculos da nossa vida, esses apegos, esses medos, todas essas coisas que tomam nossa consciência, que absorvem nossa vida de tal jeito, de tal forma, que não tem espaço para a gente abrigar Cristo em nosso coração. Então, a gente tem que pedir muito. O devoto tem que orar muito, né? Mesmo Radharani orava, por favor, hoje está muito difícil de encontrar Krishna. Aí ela pedia ao Deus do Sol, ela pedia a Ganesha, por favor, olha, Krishna está com muitos vaqueirinhos do lado dele, e as minhas inimigas, Chandravali, não sei quem, está por aí pela floresta. Hoje vai ser difícil de ver Krishna. Eu estou muito triste por conta disso. Por favor, remova os obstáculos, porque a ansiedade dela de ver Krishna. Então, a gente tem que ter essa ansiedade e ter Cristo na nossa mente, no nosso coração, porque não tem companhia melhor para a gente. Quando a gente consegue manter Cristo em nossa mente, é um prazer tão grande, é uma felicidade tão grande, tudo é perfeito, tudo se torna, tudo se harmoniza, tudo se equilibra. Esquecer o Krishna, isso é o mal absoluto. Tudo dá errado, é um problema. Ok, gente? Então é isso. Vamos lá, Gandhi, tem alguém aí querendo fazer pergunta? Muchas gracias, Maharaj, por su entusiasmo y aunque nosotros, bueno, yo no puedo ver a Krishna, me encanta verlo a través suyo y su entusiasmo, por eso es tan lindo tenerlo porque es muy difícil, es muy entusiasmante ver a alguien tan conectado con Krishna y nos puede acercarnos un poquito, así que muchas gracias. Yo tengo una pregunta, pero no sé si alguien más tiene preguntas, puedo preguntar después. No sé si alguien quiere una pregunta. Gracias a todos por lo que vinieron. Yo tengo una pregunta en relación a la forma de Krishna en la deidad, de que, bueno, personalmente yo, y después estaba hablando con una de las devotas nuevas, que me decía que es difícil relacionarse con Krishna en una forma personal. Está ahí para una forma personal, ¿no? Pero como que, incluso que nosotros la llamamos la deidad, que no la llamamos que es Krishna mismo que está ahí, ¿no? Tenemos como una cierta distancia, digamos, que uno pone, ¿no? Donde no. ¿Usted qué aconseja para acercarnos un poquito más a esa forma de Krishna que está tan misericordiosamente frente nuestro, pero que a veces cuesta relacionarse o verlo o así? O que a gente aconselha é continuar, né? Porque é natural que todos nós tenhamos
algum tipo de dificuldade, todos nós vamos ter um tipo de dificuldade particular, né? Então, mas com o passar do tempo, né, com a purificação da nossa existência, a purificação da nossa consciência, na medida em que a gente vai compreendendo, adquirindo mais conhecimento, então, assim, a nossa percepção, né, vai mudando, né? É interessante que Prabhupada explica no Srimad Bhagavatam, em seus comentários, que Krishna pode assumir diferentes formas, e essas deidades, elas podem ser, por exemplo, uma foto, né? Pode ser na forma de uma foto, pode ser na forma de um metal, de madeira, de pedra, inclusive até mesmo de mente. A deidade pode ser uma deidade formada, uma deidade mental, não é? E você pode adorar Krishna dentro do seu coração. Então, particularmente, assim, eu tenho vamos dizer, uma forma que eu gosto muito de Krishna. E essa forma eu vejo em todas as deidades. Quando eu vejo as deidades, né, eu me reporto a essa imagem de Krishna. Porque, vejam, não é que a forma da deidade é exatamente a forma de Krishna. A gente nunca vai, a menos que Krishna se revele, né, para a gente, né, como alguns devotos já viram, né, a gente não vai saber exatamente a forma de Krishna. A gente tem algumas ideias, porque as escrituras descrevem, né? Tem aqui uma devota, que é a Kaleshvara, que é desenhista, então ela desenha Krishna. Muito bonito, por sinal. Né? Mas é como ela concebe, porque o Bhagavatam fala, tem olhos como pétalas de lótus, então ela vai, mas as proporções exatas e tudo mais. Então, então quando alguém esculpe uma deidade, esculpe, né, de acordo com a habilidade que ele tem, né? Então pode ser que a forma da deidade não seja aquela forma de uma escultura belíssima, artística. Então, a gente não consegue ver Krishna ali porque não inspira a gente, né? Mas Vishwanatha Chakravarti Thakur, no Madhurya Kadamini, ele explica que quando uma pessoa está avançando espiritualmente, tem um estágio, eu não me lembro agora se é útil, se é a Shakti, que tem pessoas que só conseguem sentir assim, um certo êxtase quando tem alguém cantando muito belamente, como a deidade está muito bem decorada, com roupas assim incríveis, tudo assim, muito bem feito, né? Mas isso ainda é assim, uma pequena contaminação, né? Porque um devoto mais elevado, ele, se é uma pessoa que é uma pessoa que não canta bem, está cantando, mas está falando o nome Krishna, ele entra em êxtase do mesmo jeito. Se a deidade não é bem feita, ele entra em êxtase do mesmo jeito, porque é o mundo dele, é o mundo interior. A deidade simplesmente traz, né, à tona a lembrança de Krishna. Assim como nos passatempos de Krishna, eu sempre lembro quando, eu não sei se era Murari Gupta, que foi visitar o rei Maharaj Pratraparudra, e ele, como um rei, estava sendo abanado com uma pena, com aquele leque de pavão, né? Como é o nome? Aquele abano, né? E quando o devoto viu aquelas penas de pavão ali, ele desmaiou na mesma hora, de êxtase. Quer dizer, por que uma pena de pavão vai fazer alguém desmaiar de êxtase? Porque o coração dele já está ali transbordando, né? E só bastou ver uma pena de pavão. É assim os devotos. Então, mas isso, gente, é uma construção ou um desabrochar, né, de nossa natureza de almas espirituais, a nossa essência, a nossa verdadeira existência. Então, tudo está aqui dentro. Então, tudo depende do que está dentro da gente. Tá? Se é Krishna que está dentro, qualquer coisa que lembre Krishna vai deixar o devoto extasiado. Agora, se não tem Krishna, a pessoa está procurando prazer, está procurando qualquer coisa, aí vem uma escultura, aí não é bonito. Então, aí não vai sentir muita coisa porque ainda não tem essa maturidade. Então, a gente precisa continuar o processo para purificar-se, para aprender, adquirir conhecimento.
Você começar a ter sentimentos por Krishna, né? E dessa forma, a gente vai conseguir apreciar Krishna em todas as suas formas, independente de quais sejam, tá? Muchas Então, gracias, Maharaj. Muy buena, muchas gracias. Ahí está Om Shanti que tiene una pregunta. Gracias. Na verdade, boa noite, Maharaj. Não, na verdade, eu acho que você já respondeu, porque é uma pergunta que está aqui no Instagram, do Maurino, né? Meditar nas formas de Krishna, cantando a japa, são esses Krishnas que você mencionou, mas eu acho que você já acabou de responder. Bhaktivinoda Thakur, no Harinama Chintamani, ele fala que o devoto, ele inicia, né, cantando a sua japa, com esse processo que Prabhupada sempre nos ensina de cantar e ouvir atentamente, né, só o santo nome. E quando o devoto ele começa a sentir assim, bem-aventurança e tudo, já amadureceu o seu poder de concentração, ele pode, então, não é que antes ele não possa fazer, mas assim, ele aconselha, então, que a pessoa possa cante na frente da deidade, para começar a integrar a forma de Krishna ao nome, né? Porque o nome é o princípio de tudo, né? O nome. Mas o nome invoca a pessoa nominada, então a forma de Krishna. Então, a gente vai começando a anexar a forma de Krishna ao nome. Então, da forma quando eu canto Krishna, aí vem na minha memória a forma de Krishna. Então, eu canto para poder sincronizar, né, o nome Krishna com a forma de Krishna. E depois, a gente sincroniza também com as qualidades de Krishna. Então, a gente vai cantando, lembrando da forma de Krishna, lembrando das qualidades de Krishna. E, por fim, né, quando a gente canta, vem também os passatempos, as lilas de Krishna. Porque, gente, o que nos aguarda futuramente com a nossa prática, caso a gente alcance sucesso, Prabhupada fala que a perfeição do cantar é que quando a gente canta, vem Krishna em nossa mente, vem os passatempos de Krishna, e a gente entra, né, depois dessa maturidade espiritual, dessa purificação, então, os estágios últimos, né, da nossa prática, então o devoto vai entrar nos passatempos de Krishna através do seu serviço específico a Krishna, através de sua forma específica, né, o seu nome, o lugar onde você vive, no mundo espiritual, e assim por diante. Mas, gente, é tudo isso dentro da cabeça. É tudo meditação. Então, sem controlar a mente. Uma mente apaixonada, uma mente apegada, uma mente perturbada. Olha, está fora de cogitação. Por isso que é difícil. Então, não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois. A gente vai precisar dominar a mente, né? Precisa ter controle sobre a mente para direcionar os pensamentos da mente. Vai precisar purificar a mente, purificar o coração, porque a agitação mental é em virtude dos apegos que a gente tem, tá certo? Então, quando a gente purifica o coração dos anartas, né, então a mente se torna estável, a mente se torna inabalável, se torna fixa, como o Krishna fala na Bhagavad Gita, como uma chama que não tremula num lugar sem vento. Entende? Então a mente fica ali, mas isso é purificação. Então a gente tem que entender o processo. Agora, tudo bem, consigo controlar a minha mente, tá certo. Agora eu vou colocar a minha mente aonde? Já consegui controlar, tenho domínio sobre ela, purifiquei, por exemplo, né? Mas e agora? O que é que eu vou fazer? Vou colocar a minha mente em Krishna. Claro que o nosso processo, a gente já coloca a mente em Krishna desde o início. Eu estou falando que o próprio cantar do Santo Nome, quando a gente, né, Prabhupada explica, olha, canta ouvindo, ou medita no som, medita, se concentra no som. Isso é a forma de a gente começar a aprender a dominar a mente, colocar aonde a gente quer, né? E na medida que a gente vai
concomitantemente aprendendo a controlar a mente, a gente também está colocando a mente no objeto de nosso desejo, que é Krishna. Só que aí a gente precisa aprofundar nosso conhecimento acerca de Krishna, como a gente iniciou nossa fala aqui. Então, a gente precisa conhecer a forma de Krishna, os passatempos de Krishna, as qualidades de Krishna, porque senão a gente não vai conseguir pensar nessas coisas. Não tem sentido. Ok? Então, a gente tem algumas meditações, por exemplo, vamos meditar num círculo. Vamos meditar no vazio. Vamos meditar, sei lá, em qualquer coisa. Então, nós vamos aprender a meditar na vida de Krishna. Na vida de Krishna, então, tudo que envolve Krishna. Então, não é só um círculo, que é uma coisa simples de a gente decorar. A gente vai ter que aprender tudo que diz respeito a Krishna. Chama-se Krishna Katha, para que a gente possa se absorver em todo esse mundo, que são os relacionamentos de Krishna. Só que a gente vai meditar de uma forma específica, de acordo com os nossos sentimentos específicos que a gente tem por Krishna, as lilas que a gente tem mais afinidade, e assim por diante. Então, por isso que é importante e necessário a gente conhecer, tá bom? Mas tudo é um passo, tudo é gradual. Então, aí a gente começa, né, aprendendo a controlar a mente, purificar o nosso coração, seguir os princípios da vida espiritual, os 4 princípios, cantar 16 voltas de japa, que muita gente não gosta. Que coisa mais cafona, seguir 4 princípios, não tem nada a ver. Cantar 16 voltas, não, para que isso? Basta cantar uma, bem cantada, está muito bom. Gente, isso é uma tolice muito grande. Tá? Isso é de pessoas que não conhecem as escrituras, não conhecem os ensinamentos dos acharyas. Tá? Então, não conhece. Tá? Então, quem conhece, quem estuda, sabe, né? Assim, é como alguém que vai participar de uma, sei lá, de uma competição, sei lá. Você vai participar de uma competição de atletismo e você sabe que você vai concorrer com gente muito assim, qualificada. Então, você vai precisar se qualificar muito para aquele desafio. Então, quando a gente entende qual é o desafio que nos espera, o que é que eu vou precisar, quais são as capacidades que eu vou precisar ter, então eu vou me preparando para isso. Mas se eu não tenho conhecimento de nada, se eu não sei do que é que eu vou precisar, então a gente fica meio como que assim, meio perdido e perde tempo, perde objetividade. Então, é importante conhecer o processo de Bhakti, tá? E não, claro, não ficar para poder aproveitar muito mais o nosso tempo de prática, ter uma prática eficiente, como também para não ficar iludido, achando que eu já sou uma golpe, já sou isso, já sou aquilo, já sou muito avançado, e como muita gente fala, sem nenhum conhecimento. Tá bom? Muchas gracias, Maharaj. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, aprovechen. Ya Maharaj creo que es su hora de ir a descansar, pero está aquí con nosotros, así que aprovechen. Então, gente, é isso. Acho que está na hora. Parece que no hay muchas preguntas. ¿Más? Los tímidos, tímidas, que se animen. No. Eita, Bueno. Ay, Doris. Doris tiene una pregunta. Doris. Hare Krishna, gracias por recordarnos el nacimiento de Krishna, que realmente me gustó mucho todo lo que nos contó, y me gustó lo que dijo, que Krishna no es solo el hijo de Devaki y de Vasudeva, ¿no? Krishna es más que todo eso, ¿no? Porque aprendemos que Krishna está en el nombre. El santo nombre de Krishna ya de por sí es muy purificador. El Señor Chaitanya nos entrega
el santo nombre gratuitamente. Y también decir que en el proceso de la autorrealización competimos contra nosotros mismos, contra nuestro ser material. Qué importante saber utilizar este proceso para nosotros mismos. Y mi pregunta sería, ¿qué consejo me da que yo ya 20 años que estoy y no puedo avanzar? Me quedé ahí. Hare Krishna. ¿Entendió, Maharaj? Sí. Você tem que se associar com Gandhini, que ela vai resolver o problema. Voy a seguirlo a Maharaj Yamunacharya todos los días, tiene Japa con él, clases muy importantes, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Néctar de Devoción, la guía del Bhagavad Gita. 24 horas Maharaj Yamunacharya está ahí casi presentando conocimiento. Doris, a gente precisa... São muitas coisas, né? Associação, boa associação, é muito importante. Não sei onde você está, se você tem boa associação. Então, os devotos, a gente tem que estar juntos. Esse mundo é muito difícil, muito difícil. Então, o processo de Bhakti não dá para ser praticado isoladamente. Isso é uma utopia. Prabhupada já falou isso. O processo de Bhakti, ele exige associação. Tá? A gente só vai aprender a amar podendo praticar o próprio amor. E o amor é uma coisa que a gente pratica com outras pessoas. Consigo mesmo, obviamente, mas também com os outros, né? Então, Krishna é um outro, os devotos são outros, e a gente precisa conviver entre a gente e poder cultivar tudo isso. E receber amor, receber carinho, receber atenção, receber cuidado. Quando a gente se isola, é muito difícil, é praticamente impossível. Prabhupada fala, é utopia. Então, a gente tem que buscar associação. E hoje, né, com a internet, a gente tem assim, essa facilidade, vamos dizer, que não é o melhor, mas, pelo menos, a gente tem, né, algum nível de associação. Mas os devotos precisam criar grupos em seus locais, né? Precisam criar namahatas e poder conviver, sabe? Cozinhar, convidar, como o Rupa Goswami no Padishamrita, Dadati, Pratigrinati, Guryam, Makyati, Prichati. Então, dar presente, receber presente, né? Oferecer praçada, né? E aceitar a praçada, e revelar a mente em confidência, ouvir. Gente, isso é amor, isso é priti. Rupa Goswami fala que é assim que os devotos convivem entre si. Não é brigando, não é se afastando, não é julgando. É o contrário. A gente precisa disso. Então, fica muito difícil praticar o processo, praticamente impossível, né? Se a gente não tiver boa associação. É muito difícil. Tá? Então, entendam que é necessário criar sangha, tá? E boa sangha. E ter momentos de diversão, de ir para um piquenique, juntar todo mundo, né? Mas não Daksha. Aqueles quitutes da Daksha, vocês na Argentina, meu Deus do céu, vocês estão perdendo. Eu estou lembrando aquele lá na beira lá do rio, né? O Acharya Deva lá, que a gente fez aquele piquenique lá e tudo. Então, assim, são essas coisas simples da vida. A gente precisa disso, e a gente está perdendo, se afastando disso por conta, né, de ficarmos trancados dentro de casa, né, com a internet. Então, a gente precisa dessa coisa, desse contato humano, de estar junto, de se abraçar, é isso, é a vida. O devoto, isso é a vida do devoto. E a gente precisa disso, a alma precisa disso. E ele está fazendo muita falta, faz falta para muita gente. Eu ouço muita gente dizer que, poxa, Maharaj, aqui sozinho, não tenho um amigo, não tenho uma amiga, as pessoas da vossa daqui não gostam.
E assim a gente sente tanta falta, porque a gente deixa tudo e, ao mesmo tempo, não tem nada. As amizades de antes a gente não tem mais, porque não faz as mesmas coisas que fazia antes. E agora a gente fica só e com os devotos. Entendem isso? É uma coisa... Não dá. Não é possível. E aí o processo se torna insuportável. Mas não é para ser assim. É para cantar junto. Em vez de Chaitanya Mahaprabhu, ele ia para a praia com os devotos, tomavam banho no mar, e vinham, e faziam super kirtanas, e super prasada. Ele mesmo, Chaitanya Mahaprabhu, pedia a Mahaprasada do templo de Jagannatha, e ele mesmo servia os devotos, passava sândalo no corpo dos devotos. E isso é a vida do devoto. Aí a gente fica tudo afastado uns dos outros, só meditando nos problemas, na confusão do mundo, inflação do mundo, e violência, e guerra, e tudo. A gente fica louco. É louco, esse mundo está louco, completamente louco. Né? Então, sem paz mental, sem tranquilidade. Então, a gente tem que resolver isso. Então, isso é completamente artificial para a alma, completamente artificial. Ok, gente? Então, agora vamos terminar, viu? Amanhã eu tenho um compromisso 3 horas da manhã. Ok, gente? Então, muito Muchísimas obrigado. gracias, Maharaj. ¿Quieren abrirse los micrófonos? Agradecerle a Maharaj por su tiempo, su iluminación y bueno, o tomar en serio lo que él dice también para practicarlo, ¿no? Gracias. Gracias, Gurudev. Gracias. Gracias. Hare Krishna. Happy Janmashtami. Hare Krishna. Ivo.